Felipe, um menino de 11 anos, pegava o ônibus todos os dias para chegar à escola, mas nesse dia, ele nem imaginava o que ia acontecer. Andar de transporte público pela manhã não é uma tarefa nada fácil, especialmente para um menino de 11 anos, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Pegava o ônibus toda manhã para chegar à escola do bairro, onde se mudou com seu pai recentemente. Felipe, logo que entrou no ônibus, se sentou perto da janela e colocou seu fone de ouvido, como sempre faz, com seus olhos atentos ao celular. O menino, em suas viagens diárias, já tinha se acostumado com a agitação dos passageiros, sendo a maioria, funcionários de empresas e escritórios, sempre correndo para seus trabalhos com muita pressa. Mas, naquele dia, além dos habituais trabalhadores e estudantes, havia também um inspetor, usando uniforme e crachá. "Atenção todos os passageiros, por favor apresentem seus ingressos", disse em voz imponente. Ele trabalhava na cidade como inspetor de ônibus, e não estava num bom dia. Os passageiros olharam para ele nervosos por seu tom de voz, e começaram a procurar no fundo de suas bolsas pelos seus bilhetes. O inspetor verificou os bilhetes de todos os passageiros, porém, quando se aproximou até uma jovem mulher e pediu para ver seu ingresso, ela sorriu com uma expressão de vergonha, e balançou com a cabeça que não estava com ela. O inspetor gritou alto o bastante para que todos do ônibus pudessem ouvir: "O que você quer dizer com você não tem um bilhete? Se é assim, então você tem que pagar a multa. Duvido que você esqueça seus bilhetes quando vai ao teatro ou ao cinema." "Não tenho dinheiro aqui comigo, como posso pagar essa multa?" "Se tivesse, com certeza pagaria", disse a jovem. "Eu paguei a passagem, mas não estou com o bilhete, esqueci minha carteira, pois raramente uso transporte público", contou com a voz baixa. Estava com tanta vergonha que seus olhos se encheram de lágrimas. O inspetor continuou a falar em tom áspero: "Eu sei da verdade. Quer andar de graça? Se esqueceu a carteira e não tem dinheiro, fique em casa, mas precisa pagar a multa." A jovem tentou resolver a situação, mas não encontrava uma solução, e ficava cada vez mais nervosa. Felipe percebeu toda a confusão e tirou seus fones de ouvido. Olhou para a jovem e sentiu pena dela. O inspetor a havia ameaçado de que seria retirada do ônibus pela polícia e que só sairia dali depois que a lei fosse cumprida. A situação estava crítica, quando Felipe se aproximou e se ofereceu para pagar a multa da jovem. "Aqui, pegue isso, deve ser o suficiente", disse o menino de forma calma. O inspetor disse para o menino não se intrometer, pois ele não tinha nada a ver com isso. Mas ele não desistiu. Depois de algum tempo, o inspetor aceitou o dinheiro, fazendo um comentário sarcástico sobre o menino, mas Felipe ignorou as provocações, ajustou as alças em sua mochila e se preparou para sair do ônibus. Para sua surpresa, a jovem mulher estava o seguindo. "Muito obrigada. Meu carro quebrou e eu deixei minha carteira no porta-luvas. Faço questão de lhe pagar de volta", disse a mulher tocando seu salvador inesperado no ombro. "Não se preocupe com isso, você não precisa me pagar de volta." Felipe se despediu e correu para o colégio. A jovem, naturalmente, ficou pensativa. Felipe não sabia que o nome daquela jovem era Mônica, uma empresária bem-sucedida que ficou impressionada com o gesto do menino. Ela decidiu reembolsá-lo de alguma forma. Mônica perguntou sobre Felipe, descrevendo em detalhes como ele era, pois não sabia seu nome. Ela descobriu o nome de seu salvador e que ele adora mais do que tudo de brincar de jogar basquete, e tinha o sonho de ser jogador profissional. Mas ele enfrentava um grande desafio, pois a quadra de sua escola estava em estado deplorável, e os equipamentos esportivos precisavam ser trocados, pois estavam muito velhos. Quando ela soube disso, logo se prontificou em ajudar o sonho de Felipe a se tornar realidade. Afinal, Mônica era uma empresária de sucesso, dona de muitos bancos no país. Ela não gostava de se destacar na multidão e nem de se gabar de sua situação financeira, por isso andava com roupas simples. Ela ainda guardava na memória a época de quando seus negócios estavam no início, e precisava economizar cada centavo para alcançar o sucesso. Vestia-se e vivia de uma maneira em que achava confortável o tempo todo, permanecendo uma pessoa gentil e simpática.
Infelizmente, nunca teve sorte no amor, pois estava cansada dos homens que a desejavam apenas por causa de seu dinheiro. Tendo definido o objetivo de cumprir o sonho de Felipe de se tornar um jogador profissional, Mônica coordenou todos os procedimentos burocráticos com os gestores da escola, e alocou uma quantia impressionante de dinheiro para renovar o colégio. No entanto, não ficou satisfeita com este presente, ela também queria dar ao menino uma mensagem pessoal para que ele não se esquecesse, então Mônica comprou um conjunto completo de uniformes de basquete para ele. Ela também adicionou um envelope com dinheiro, de valor muitas vezes maior do que a soma que o menino gastou com ela pela multa de ônibus. Mônica entregou este presente para o menino quando ele estava saindo da escola para ir para casa. "O que é isso? Provavelmente foi muito caro", o menino murmurou embaraçosamente ao olhar para seu uniforme. Ele não sabia sobre a situação financeira da jovem e pensou que uma compra tão cara afetaria significativamente o orçamento dela. Mas Mônica ignorou as objeções e insistiu que o menino aceitasse o presente. Quando ele mostrou ao seu pai o novo uniforme, seu pai, Jorge, ficou surpreso e até duvidou das palavras de seu menino. Então o menino corou e relembrou a história de como ele pagou uma estranha, que agora estava apenas retribuindo o favor. Seu pai acabou acreditando na história, convencendo-se de que seu filho tinha um bom coração. O pai solteiro só pode entender o tamanho das boas intenções de Mônica alguns meses depois, quando assistiu ao jogo de basquete do seu menino no ginásio da escola, que foi recém-reformada. Muitos dos pais no jogo estavam agradavelmente surpreendidos pelo presente de Mônica. A princípio, Felipe não reconheceu a jovem que tinha conhecido por acaso durante a hora do hashi naquela manhã. "Muito obrigado, senhorita Mônica, todos os meus amigos e eu estamos muito gratos por termos onde jogar basquete", o menino disse humildemente, enquanto a senhorita Mônica o cumprimentava, sorria gentilmente e respondeu: "Eu sou a única que deveria ser grata. Você restaurou minha fé na bondade e sinceridade nas pessoas. Foi você que em um momento tão difícil escolheu me ajudar, quando todos optaram por ignorar o que estava acontecendo no ônibus", disse Mônica enquanto abraçava o garoto. Naquele momento, Jorge se aproximou deles numa visão de um momento tão bom que ele sorriu e disse: "Prazer em conhecê-la. Senhorita Mônica, meu filho me falou muito sobre você, mas não sabíamos seu nome." Mônica olhou nos olhos do pai do menino e sorriu. Em troca, ela ouviu dos professores de Felipe que sua mãe tinha morrido durante o trabalho de parto, e que o Sr. Jorge estava criando o menino sozinho. A conversa continuou naturalmente, e em vez de dizer adeus, os três foram para o café mais próximo. Lá Jorge e Mônica conversaram sobre tudo, sentindo uma crescente sensação de atração um pelo outro. Jorge e Felipe voltaram para casa depois de escurecer, sentindo-se muito bem depois do tempo agradável que passaram com Mônica. Depois deste primeiro encontro, os dois sentiam grande atração um pelo outro, e continuaram se vendo muitas vezes. Jorge e Mônica se tornaram um casal, para a grande alegria de Felipe. Claro que o menino não poderia saber que pagar por uma passageira sem bilhete resultaria em conseguir para ele um relacionamento amoroso para seu pai e uma mãe carinhosa. Não demorou muito para Jorge propor Mônica em casamento. É claro que disse sim, e o pequeno Felipe sorriu tanto sabendo que Jorge e Mônica, que ele tanto amava, muito em breve se casariam, e muitos outros eventos alegres aguardavam esta família, depois do casamento entre os quais estava o nascimento de seu filho, Davi, e as conquistas esportivas de Felipe, que conseguiu realizar seu sonho de ser jogador de basquete. Se você curtiu essa história, peço por favor para que deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.